Miguel é provavelmente o ser angelical mais conhecido mencionado na Bíblia. Sabemos que Miguel é um arcanjo, mas o que esse papel específico implica para ele? O que ele realizou, quais são suas responsabilidades e como ele se encaixa na hoste celestial que Deus reuniu? Número 1. Defender o corpo de Moisés. Deus escolheu não nos revelar muitas informações sobre os eventos que antecederam a morte de Moisés. Deus lhe mostrou a terra prometida, mesmo sendo impossível para ele pisar lá. Moisés olhou em direção à terra prometida do topo do Pico de Nebo, que faz parte de uma cadeia de montanhas conhecida como Pisga. Este pico está localizado no que é agora a nação moderna da Jordânia. Moisés não foi permitido entrar na terra prometida porque ele desobedeceu a Deus. Moisés desobedeceu diretamente a Deus ao golpear a rocha em vez de falar com ela. A morte e o sepultamento de Moisés, servo do Senhor. Deuteronômio, capítulo 35, versículos 5 a 8. Então Moisés, servo do Senhor, morreu lá na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e ele foi enterrado no vale na terra de Moabe, oposto a Bet-peor. Mas ninguém sabe onde está seu túmulo até hoje. Embora Moisés tivesse 120 anos quando morreu, sua visão não estava fraca, nem sua força natural diminuída. Assim, os filhos de Israel choraram por Moisés nas planícies de Moabe por 30 dias. Então, os dias de choro e luto por Moisés terminaram. Lemos: Então Moisés, servo do Senhor, morreu lá na terra de Moabe. O epitáfio de Moisés, o que poderíamos chamar de linha em sua lápide, embora ele na verdade não tivesse uma, era simples. Não tinha nada a ver com Moisés, príncipe do Egito. Não era Moisés, assassino egípcio. Não tinha nada a ver com Moisés, pastor no deserto. Não era Moisés, porta-voz nacional. Não era Moisés, o realizador de milagres. Não tinha nada a ver com Moisés, profeta. Não tinha nada a ver com Moisés, o homem que viu um pedaço da glória de Deus. Não tinha nada a ver com Moisés, que nunca entrou na terra prometida. No final de tudo, o título era simples: Moisés, o servo do Senhor. Judas 9 descreve uma ocasião em que Miguel, o arcanjo, estava em desacordo com o diabo sobre o corpo de Moisés. Parece que houve uma disputa sobre o corpo de Moisés, e Judas indica que Miguel, o arcanjo, triunfou neste conflito apelando para a autoridade do Senhor, dizendo: O Senhor te repreenda, em resposta à outra parte. Mas não está totalmente claro porque Miguel lutou contra Satanás pelo corpo de Moisés em primeiro lugar. Alguns acreditam que o diabo pretendia usar o corpo de Moisés como um objeto de adoração para tentar Israel a se envolver em idolatria. Deus queria proteger o corpo de Moisés para que ninguém soubesse de seu túmulo até hoje. Aparentemente, eles procuraram por ele, como seria de esperar, por uma paixão em marcar este grande líder da nação. Quando Moisés faleceu, ele viveu uma vida que poderia ser dividida em terços. Ele viveu 120 anos, serviu como príncipe coroado do Egito por 40 anos, depois passou 40 anos como um simples pastor no deserto e, finalmente, passou 40 anos guiando os filhos de Israel para seu destino na terra prometida. Os 2 primeiros terços serviram como base para o conteúdo e as atividades do terço final. Moisés estava disposto a deixar Deus moldá-lo ao longo de 80 anos. Isso provou que a observação feita em Deuteronômio 31, verso 1, estava correta, pois nem seus olhos nem seu vigor natural haviam diminuído. Os filhos de Israel derramaram lágrimas, mas eventualmente o período de luto e lamentação pela morte de Moisés terminou. Os dias de luto por Moisés, que era de tamanha importância, chegaram ao fim. Era hora de seguir em frente para outras coisas. O programa que Deus tinha em mente não terminou com Moisés, nem terminou com nenhum homem. O bastão foi passado e a obra de Deus continuará. Nos dizem que não surgiu outro profeta como Moisés em Israel desde aquele tempo. No entanto, houve grandes governantes de Israel, assim como líderes, profetas e sacerdotes.
Mas antes da chegada de Jesus Cristo, conhecido como o Messias, nunca houve outro homem que ocupasse todos os cargos de maneira tão gloriosa como Moisés.